Oi, eu sou Jussara Braga, eu sou mestre em dança pela UFBA, sou dançarina, professora, pesquisadora e artista da dança. E hoje eu vim aqui falar sobre a respiração e o mover-se, e a gente vai estudar aí um pouquinho essa relação. E antes de falar de qualquer questão sobre a respiração, é bom a gente entender quais são os aparatos, né, que preenchem esse sistema e a anatomia do aparelho respiratório, do sistema respiratório. O sistema respiratório ele pode ser dividido em duas vias. A primeira via é a via condutora, e nela a gente encontra, né, toda a via condutora da respiração é composta pelo nariz, a cavidade nasal, a coana, que separa a cavidade nasal da porção superior da faringe, a faringe, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Essas três divisões, elas são especificadas aí no desenho, né? A primeira porção aí superior é a nasofaringe, a porção mediana é a orofaringe e é ela que comunica com a cavidade vocal. A porção mais abaixo é a laringofaringe e ela conecta a laringe, que transporta o ar, com o esôfago, que faz o transporte do alimento. Abaixo dessa região da faringe, a gente tem a laringe, que conecta a faringe e a traqueia. E nessa estrutura da laringe, existem algumas outras estruturas cartilaginosas que são muito importantes para que esse sistema respiratório funcione bem. E para a gente seguir, eu vou colocar um videozinho aqui para a gente entender como que é possível que quando a gente está se alimentando, a comida ela não fuja para o pulmão, né? O que é que acontece nesse sistema aí respiratório, já que a gente acabou de falar que há ligação entre a cavidade vocal e o sistema respiratório, como então que a comida não vai para o lugar errado, né? Pode soltar o vídeo. A gente pode ver bem a diferença no vídeo por onde o ar passa quando a gente respira e por onde o alimento passa quando a gente engole. E aí tem um alçapão, digamos assim, que tem uma função muito determinante aí nesse processo, né? Tanto do respirar quanto do engolir. E esse alçapão é uma cartilagem, uma estrutura cartilaginosa que está situada aí na laringe e que chama epiglote. A epiglote, o movimento de deglutir o alimento, de engolir o alimento, a gente faz um movimento específico com a musculatura, com essa região da língua, que pressiona a epiglote para baixo, é como se ela funcionasse como um alçapão, né? Ela fecha a passagem da traqueia para poder liberar o esôfago para receber a comida. Então, esse alçapão tem que funcionar direitinho, né? Porque senão a comida pode vir buscando o caminho dos pulmões, né? Descendo ali pela traqueia. Eu tenho experiência para contar sobre isso, que uma vez eu estava dançando e assim que eu acabei, era um solo que eu fazia, foi numa época que eu estava conseguindo ensaiar pouco, porque eu estava dando muita aula, então na hora do ensaio eu estava trabalhando. E era um ensaio geral. Quem dança aí sabe que no ensaio geral a gente dá tudo de si e começa a fazer realmente como é no dia. E aí eu lembro que eu fiz o solo e saí. Quando eu saí, eu comecei a respirar de uma forma muito ofegante. Eu estava extremamente cansada, eu não estava preparada fisicamente para fazer aquilo tudo que eu tinha feito. E aí eu fui beber água, né? É o impulso, né? Você sai ofegante e vai beber água. E aí eu lembro direitinho de eu tentar respirar. Acredito que por causa dessa troca entre respirar e tentar beber água, eu sentia a passagem de ar obstruída. Então foi aquela sensação imediata de asfixia, né? E travou. Só que eu tava sozinha na coxia, né? Nos bastidores assim do palco.
E na época eu era estudante ainda da graduação, eu já tinha visto o sistema respiratório e me veio uma luz na hora. Eu falei, nossa, minha epiglote travou fechada, travou abaixada, porque quando ela abaixa ela tampa a traqueia, né? E aí eu não sei como, assim, pensei nisso na hora. E aí eu pensei, nossa, eu tenho duas saídas, ou eu vou morrer asfixiada, né, desmaiar asfixiada, ou eu vou ficar calma para esse ritmo retomar. Gente, isso assim, um milésimo de segundo, né? Contando aqui parece muito mais tempo, mas é tudo muito rápido, né? O pensamento, o entendimento do corpo, o corpo também muito inteligente, ele tem também sua sabedoria de resolver ali. E aí eu lembro que quando eu pensei assim, eu tenho que acalmar para eu conseguir respirar, eu senti o ar voltar, um milésimo de segundo. Então, quem já teve, quem já engasgou, porque sentiu, a gente fala isso popularmente, né? A comida foi pro lugar errado, eu engasguei, né? É nesse mecanismo aí que funciona essa separação entre por onde a comida deve descer, por onde o ar deve passar. E claro, uma boa coordenação motora entre a passagem do ar e a deglutição, né? E é por isso que é impossível da gente assoviar e chupar manga, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Que é um ditado aí bastante conhecido. Então, seguindo com essa estrutura, logo a seguir a gente tem a traqueia, e ela é esse tubo aí que tem na imagem, cheio de anéis de cartilagem. E a traqueia ela serve para umedecer o ar e filtrar, fazer uma filtragem nesse ar. Em seguida a gente tem os brônquios, né? E são divididos entre principais, lobares, segmentares e terminais, né? Terminares, né? Eles, à medida que eles vão descendo e se ramificando, eles vão recebendo essas nomenclaturas mais distais do sistema respiratório. Depois desses brônquios todos, a gente tem os bronquíolos. E os bronquíolos, eles já estão bem lá, chegando perto do finalzinho, e eles medem cerca de 0,5 milímetros. Bem pequenininho mesmo. E na figura aqui a gente pode ver bem essa ramificação como uma árvore, né? Essa imagem da árvore do pulmão, ela é bastante conhecida, né? A gente, inclusive, relaciona a Amazônia como o pulmão do mundo, não à toa, né? Essa ideia das árvores, né? Que também são importantes para filtrar o ar, enfim, né? Essa imagem é muito bacana e tem um fundo também anatômico. E aí a gente vai para outra via, né? Eu disse que era separada em duas vias, a primeira era a condutória e a via respiratória, que ela vai tratar dos bronquíolos respiratórios. Então a gente estava falando que os bronquíolos eles têm 0,5 milímetros, os bronquíolos ainda têm menos, eles são a ramificação dos bronquíolos, então é menor ainda. Ou seja, tudo isso vai do macro para o micro, porque a gente está encaminhando exatamente para chegar na função da respiração, que é fazer a troca gasosa. Então a gente vai cada vez diminuindo essa proporção. Então os bronquíolos respiratórios bem pequenininhos, e neles estão os ductos e os sacos alveolares. A gente pode ver aqui também na figura que os ductos, eles são esses caninhos, esses últimos caninhos que tem aí antes de chegar nos sacos alveolares. A gente pode imaginar que é como se fosse aquele último caule da uva, do cacho de uva, né? Tem aquele caule principal do cacho, tem os caules secundários ali do cacho de uva que tem um cachinho. Então, esse ducto alveolar seria esse último caule que vai ter um cachinho de uva, né? O cachinho seria esse saco alveolar e até que enfim a gente chega na uva, que são essas bolinhas aí representadas na figura, que são os alvéolos. Os alvéolos são responsáveis pela hematose. Hematose é a troca gasosa que acontece na respiração, e a gente também pode chamar de hematose pulmonar, porque acontece dentro dos pulmões. Claro, o pulmão também está aqui nesse sistema, mas isso tudo dentro dos pulmões, tá? Então, nessa animação aí, a gente pode ver exatamente como acontece essa hematose. Essas são as células sanguíneas passando num vaso bem pequenininho ao redor do alvéolo, né? O vaso fica ali em contato com a membrana do alvéolo, e ali a gente pode ver essa passagem
né, simbolizado aí por esses pontinhos brancos, do oxigênio. E aí esse sangue que chega carregado de dióxido de carbono, ele é filtrado ali, inclusive ele chega roxo e sai vermelhinho, né? Ele se limpa ali com essa troca e carrega o oxigênio para levar para todas as nossas células corporais. O oxigênio também é um alimento das células, né? E aí, essa é uma homeostase, né? Uma hematose. E aí é um processo de osmose, passa de um lugar para o outro e vai sendo aí carregado pelo sangue pro corpo e para alimentar as nossas células. E entender os desdobramentos dessa respiração, né? Porque são vários, claro, mas tem um que é muito óbvio, que é o desdobramento vital, né? A gente respira para viver, tudo que respira tá vivo, né? É um entendimento comum. E exatamente pela troca gasosa, né? A hematose pulmonar que caracteriza mesmo essa entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono. A função vital também da respiração é promover a limpeza sanguínea, regular a temperatura do corpo e liberar a água também pela respiração. Então, um produto da respiração também é o H2O. E aqui a gente pode ver melhor um pouquinho a hematose pulmonar acontecendo, o ar passando aí nessa cor branca, né, pela traqueia, pelos brônquios, vai entrando pelos bronquíolos, e aí a gente vai conseguir ver melhor a estrutura do alvéolo. O alvéolo aí todo coberto por uma rede de vasinhos, né, vasículos bem pequenininhos sanguíneos, demonstrando aí como que esse sangue vai ser filtrado pelos pulmões, né? Como que esse sangue vai descarregar o oxigênio, né? E descarregar o dióxido e carregar de oxigênio para transportar pelo nosso corpo, tá bom? Bom, outro desdobramento da respiração, que ainda bem tem ganhado força, né? Aí no nosso convívio social de uns anos para cá, é o desdobramento emocional. Né? Então a gente já sabe a importância e a ligação que tem você ter uma boa qualidade na respiração para que isso te traga um estado emocional e até mesmo uma manutenção emocional que seja favorável. Então a gente está falando muito aqui sobre o ritmo da respiração e trabalhar e colocar esse ritmo a seu favor, né? O ser humano, ele tem, o primeiro contato com o ritmo que ele tem é o coração da mãe, o seu próprio coração e o coração da mãe. E aí, como nós somos seres rítmicos por natureza, né, temos um ritmo no intestino, temos um ritmo cardíaco, a respiração também tem ritmos, né, e esses ritmos podem variar e nós podemos influenciar nesse ritmo. As situações externas influenciam nesse ritmo, tanto positivamente quanto de uma forma não muito positiva, né? Então, uma situação de ansiedade, por exemplo, que é o mal do século, pode acelerar o seu ritmo de respiração e fazer com que isso entre no looping e que você continue alimentando um estado emocional, né? Quem sofre de ansiedade ou quem já sofreu de ansiedade sabe que nem sempre a gente sabe o motivo do gatilho da ansiedade. Então, pode ser uma situação que você é pego de surpresa. Você simplesmente está lidando com alguma coisa e de repente essa descarga emocional acontece, e você sente o coração acelerar e você não consegue respirar e fica ofegante. Às vezes não aconteceu nada aparente, né? São processos internos do corpo. E entender que a respiração pode vir a ser um aliado nesse momento pode ser decisivo mesmo para muitos casos, né? Eu já tive que lidar com uma aluna em questão que teve uma crise fortíssima de síndrome do pânico e eu nunca fui preparada, né, enquanto uma profissional para lidar com uma situação como essa, né? São várias alterações quando a pessoa tem uma crise, ela entra em crise, é muito sério, então cada ação que você tem enquanto ela está em crise pode ser decisiva e saber disso me ajudou muito, porque
mais ou menos ali um trabalho de mindfulness, que nada mais é do que você trazer a sua concentração para o tempo presente e focar na respiração, decidiu o que aquele indivíduo ia passar naquele momento. Então, não só para si mesmo, mas para ajudar o próximo. A gente nunca sabe quem está perto da gente, a gente nunca sabe quando que a gente vai poder ajudar alguém. Então, entender também que esse controle da ansiedade pode ser benéfico para você saber para si mesmo e saber para ajudar os outros, né? E aqui tem um gifzinho que nos ajuda a entender melhor como é que isso pode ser feito. Então, para controlar a ansiedade, por exemplo, né, como é proposto aqui por essa animação, é só tentar fazer esse movimento de inspiração, manutenção do pulmão cheio, expiração e manutenção do pulmão vazio de acordo com o desenho, tá? Então, enquanto eu vou falando aqui, vocês podem tentar fazer. Quando escreve inspira e a bolinha cresce, a gente vai puxando o ar, tentando dividir o tempo junto com o crescimento da bolinha azul mais clara. Ela vai ficar grande, vai piscar algumas vezes. Nesse momento você segura o ar com o pulmão bem cheio e começa a expirar. Quando escrever, expire e tentar expirar também no mesmo ritmo que ela propõe aí enquanto ela se esvazia. E segurar com a bolinha, enquanto a bolinha estiver pequena piscando, segurar com ela aí pequenininha, tá bom? Claro, aqui também eu acho que já tá um tempo bem dilatado, eu tenho muita dificuldade de fazer nesse ritmo, mas é uma forma da gente ver, da gente testar. E aí entender que não fazer nesse ritmo não é ruim, né? Fazer num ritmo um pouquinho mais acelerado, mas que ainda tenha um determinado controle, uma determinada consciência trabalhando, mesmo que ainda seja uma capacidade pequena de fazer esse controle, é do pequeno que a gente começa a trabalhar. Então, mesmo que não seja nesse ritmo, descobrir qual é o seu ritmo, para ir, inclusive, evoluindo nesse trabalho. E, para além dos benefícios, para além não, mas também, ainda no campo dos benefícios emocionais, tem também benefícios que foram comprovados por um artigo que foi publicado no periódico Psychophysiology, um periódico. Esse artigo saiu nesse periódico, é um professor chamado Michael Melnichuk, é um artigo de 2018, ele é professor do Instituto de Neurociência de uma universidade de Dublin, na Irlanda, e nesse artigo ele procurou mostrar como que a respiração consciente ou a respiração controlada, que são dois nomes que são similares, né? Então eles representam a mesma coisa, como que a respiração controlada afeta os níveis de noradrenalina, que é um hormônio que a gente produz, que é um neurotransmissor que é chamado de hormônio do estresse. Então, todo mundo produz esse neurotransmissor e ele é relacionado diretamente com o estresse. Então, situações de estresse necessariamente aumentam esse neurotransmissor, que é a noradrenalina, e por esse artigo ele conseguiu comprovar que quando a noradrenalina sobe, a concentração baixa. E aí ele conseguiu chegar nessa conclusão, fazendo com que os participantes passassem por atividades, atividades X lá, de concentração, algumas tarefas que eles tinham que cumprir, enquanto ele conseguia mapear uma parte do cérebro que chama locus coeruleus, que é a região responsável por produzir esse neurotransmissor, e é uma área que corresponde fisiologicamente ao estresse e ao pânico. Então, quando esses participantes eram mapeados enquanto eles estavam fazendo as tarefas, eles conseguiram, ele e os parceiros do artigo, né, que ele não escreveu esse artigo sozinho, eles conseguiram entender que a noradrenalina, quando sobe, a concentração baixa. E os participantes que se concentraram melhor nas tarefas que eles estavam fazendo
tinham um melhor acoplamento entre os padrões de respiração e os padrões de atenção. E aí, claro, né, eles vão desdobrando esses dados e, inclusive, eles sugerem que déficits de atenção, questões relacionadas a déficit de atenção podem ser tratadas não só exclusivamente, mas de modo aliado aí a algum outro tipo de tratamento, mas que tratar a respiração consciente ou a respiração controlada em pacientes ou né, pessoas que tenham esse déficit, mas que não estejam em tratamento ainda, pode trazer benefício nessa questão aí, que é realmente uma questão que tem crescido muito, né? Então, inclusive em crianças jovens, né? E crianças e jovens adultos, né? A gente não tem idade para esse déficit de atenção, mas realmente tem aparecido e sido registrado cada vez mais em crianças, né? Então, talvez o que esse estudo indica é que tratar aí a respiração como um ponto de partida pode colaborar muito. Outra questão é que eles também indicam que o cérebro se mantém mais jovem através do trabalho da respiração, porque a respiração afeta o controle da noradrenalina e também eles comprovaram que a noradrenalina tem um nível ideal para ela poder colaborar na memória, nos pensamentos e nas emoções. Então, ele afirma que a memória, os pensamentos e ações ficam mais claras para o indivíduo quando a noradrenalina está em níveis mais ideais. E aí, tratar da noradrenalina de novo pela respiração pode manter ela em níveis ideais. E também o nível ideal de noradrenalina ajuda a fortalecer e fortificar e produzir novas conexões cerebrais. Então, mais um indicativo desse estudo é que o trabalho de respiração consciente pode prevenir ou reduzir o risco de demências. Isso é uma coisa assim extremamente potente quando a gente para pensar que a respiração é uma questão que afeta todos nós, primeiramente, que é um trabalho onde a gente com pequenas mudanças consegue alcançar grandes resultados. Não se trata de uma interação medicamentosa e nem de nada que seja invasivo, então não posso afirmar com certeza, mas dificilmente vai ter alguma contraindicação, né? E aí a gente entende realmente que a respiração pode trazer inúmeros benefícios, não só vitais, não só emocionais, né? E pensar que a respiração tá em tudo é muito fácil, né? Assim, mas quando a gente começa a falar dela, a gente começa a entender questões que são muito mais afinadas, muito mais aprofundadas. E várias práticas trabalham o ritmo respiratório, trabalham a consciência respiratória. E eu trouxe o Pilates, exatamente por eu ser uma profissional do ramo, eu trouxe o Pilates para a gente conversar um pouquinho sobre os princípios do Pilates, que são 6. E a respiração é um deles. A concentração, a fluidez, a precisão e o controle são 4 princípios também que fundamentam o Pilates e são 4 princípios muito mais fáceis da gente entender quando a gente lê, né? Pensar o que a concentração me exige, a fluidez. Claro que a gente consegue desdobrar todos esses critérios, mas a gente vai focar aqui agora no core, né? O que é esse core? Então, o core todo mundo tem, todo mundo tem um core, e ele nada mais é do que o nosso centro de força, é a nossa caixa de força, que eu gosto de chamar. O core também é chamado de powerhouse, que pode ser traduzido como caixa de força ou casa de força. E a gente pode fazer uma analogia com aquela caixa de força que tem na casa da gente, né? Onde chegam todos os fios elétricos e você tem a chave geral. Então, se você desliga a chave geral, acabou, não vai eletricidade para lugar nenhum da casa. Você cortou a chave geral ali. Então, é ela que comanda que a energia vá
vai ser distribuída para casa, né? Para toda a casa, todos os cômodos da casa. E aqui a gente vai manter essa ideia de casa de força, tá? Lembra aí do powerhouse ou core, né? Falando em inglês seria core. Na anatomia do nosso core, a gente tem o diafragma, os retos abdominais, os transversos abdominais internos e externos, os oblíquos internos e externos, quadrado lombar, eretores de coluna, pessoas maior e menor, ilíacos e assoalho pélvico. Então, a gente não falou que era uma caixa? Pois é, nessa figura a gente pode ver melhor. Deixa eu voltar aqui na figura anterior. A gente pode ver aqui nesse recorte aqui que temos uma faixa aí anterior do abdômen, né? E lá atrás na coluna, a gente pode ver no esqueletinho, sai uma musculatura, né? Que passa ali, sai das vértebras, desce ali pelo centro do quadril e vai chegar lá no nosso fêmur, né? Na parte superior aí do nosso fêmur. Junto com ele sai uma musculatura aí lateral do quadril, do nosso osso ilho, que vem descendo aí bem da crista ilíaca, ó, ele vem descendo aí pela lateral também e se insere junto com esse outro músculo que desce. Esse maior e mais comprido é o psoas. Lembra que a gente falou que tem o psoas maior e o psoas menor? E esse que sai lateral aí no quadril é o ilíaco. E essa estrutura, esse grupo muscular, a gente chama de iliopsoas, tá bom? Então, avançando aqui para a próxima figura, a gente consegue ver melhor como que essas musculaturas todas que a gente falou se ajeitam nesse core, né? Então, lá atrás, ó, a gente pode começar lá atrás. Se a gente reparar, tem um desenho aí no meio, isso é uma vértebra, tá? É uma vértebra da coluna, vista de cima. Então, a gente pode perceber que os eretores da coluna, né? Eles chamam eretores não à toa, eles estão ali bem ao lado mesmo, dos dois lados ali da coluna, ajudando nessa sustentação aí da coluna, né? Dessas estruturas que são as vértebras e que formam a nossa coluna. Mais adiante dele aí à frente a gente tem o quadrado lombar, também dos dois lados. E mais internamente na coluna a gente tem o psoas, que nesse caso aí tá mostrando o psoas, não, maior e o menor. A gente consegue ver um anterior ao outro, o menor mais anterior e o maior mais atrás. Então o psoas é muito bacana a gente falar sobre ele, que ele é um músculo importantíssimo, mas ninguém fala dele. Porque a gente não consegue pegar, né? Não é igual eu pegar no quadríceps, que tá ali externo e eu consigo apalpar. Porque olha lá onde que ele tá lá dentro da coluna mesmo, e ele passa por dentro do quadril e se insere na parte interna do fêmur. Mas ele tá lá dentro na lombar, tá? E aí a gente pode vir aqui pra figura, pro lado esquerdo da figura, a gente vai ver os transversos, né? E aí nesse recorte, tem realmente um recorte pra gente ver essas camadas laterais aí do nosso core. O transverso, o oblíquo interno, o oblíquo externo, né? Claro que essa parede tá dos dois lados, mas aí nessa figura tirou a parede do lado direito exatamente pra gente poder visualizar melhor lá dentro. À frente dessa caixa, a gente tem os retos abdominais, que são os famosos gominhos, né? Então, é esse músculo grande aí que fecha a parede frontal do nosso core, com os gominhos, com os feixes, alguns aparentes, outros não, mas todo mundo tem, tá? E aí, ao lado direito, a gente pode de novo falar aí do ilíaco, que tá ali escondidinho ali no osso do quadril, né? O psoas maior, que tá aí também por trás do psoas menor. E lá atrás, observa que tem uma figura amarela, bem escondidinha lá atrás, é o nosso sacro, o osso sacro. E aí tem uma musculatura, uma das musculaturas que tá aí, sendo representada aí na figura, é o elevador do ânus. E essa musculatura já começa a compor o assoalho pélvico. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o assoalho pélvico, tá? E aí, gente, esse cubo girando aqui do lado é para dizer que, na verdade, a gente precisa entender esse centro como um 3D,
né? Não é um quadrado, é uma caixa. Então, como uma caixa, tem lateralidade, tem profundidade, tem altura, tem volume. E aí fica aí esse incentivo de imagem desse cubo que gira e mostra suas faces, né? Entendendo que a gente está olhando agora para todo esse revestimento frontal, posterior e laterais dessa caixa. Bom, falei que a gente ia chegar no assoalho pélvico, e o assoalho pélvico é o chão dessa caixa, né? É a parte de baixo da caixa. E se a gente olhar bem para essa figura aqui do assoalho pélvico, a gente está olhando de cima, tá? É como se eu pegasse o meu quadril e olhasse de cima. Tudo que você vê aí que tá meio vermelhinho aí é musculatura. Então, se eu tirar tudo que é vermelho, fica vazado, essa caixa não tem chão. Então, o que fecha o nosso core é musculatura. E isso é muito importante a gente entender, porque o que é a musculatura? A musculatura, assim como a que a gente tem aqui fora, a musculatura lá dentro, ela também é elástica, tem tônus, precisa de trabalho para se manter saudável, precisa de alongamento para se manter saudável, né? Então, entender que essa musculatura é como outra musculatura qualquer é o primeiro passo. E aí, para isso, existem várias formas de trabalhar essa região, que pode ser fisioterapia pélvica, pompoarismo, exercícios conscientes de contração e relaxamento, né? E mais quais seriam os danos de não se trabalhar uma musculatura? Bom, qualquer musculatura sem trabalho enfraquece. Nesse caso, o que o assoalho pélvico fraco pode me proporcionar? Incontinência urinária, distúrbios sexuais, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Já ouviram falar de bexiga baixa? Uma das formas da gente resolver o que é popularmente chamado como bexiga baixa é realmente fortalecer o assoalho pélvico, né? E um assoalho forte, ele é diretamente preventivo dessas questões. Aqui eu coloquei incontinência urinária, que é a mais conhecida, mas tem todas essas disfunções sexuais, flatulências na mulher, flatulências vaginais, tá? Então tem aí desdobramentos também para além da incontinência urinária, que é a mais conhecida. E um assoalho pélvico forte, como ele deve ser, ele sustenta o que ele tem que sustentar, que são as nossas vísceras. Então, se a gente acabou de falar que esse aí é o chão da nossa caixa, o que está em cima desse chão? Todas as nossas vísceras, né? O intestino, tudo que vocês imaginarem que a gente, né? Tudo que a gente tem na nossa cavidade abdominal está apoiada aí. Bexiga, útero, intestino, tudo, tá? Então, vamos pensar que tudo isso apoiado no assoalho, a gravidade agindo, a gente que salta, que dança, que se movimenta, né? Que levanta, que senta, o assoalho relaxa, contrai. Se isso tá de uma forma que não tem um tônus favorável, eu também tenho outros tipos de consequência aí, tá bom? E aqui a gente pode ver melhor esses grupos musculares, né? Bem colocados aqui. Não vamos nos ater aos nomes, são muitos músculos, né? Mas o que eu tinha falado antes lá atrás cadê ele aqui? O elevador do ânus, ele tá na figura de cima, ele é o quinto aí na sequência, né? Ele a gente consegue, todo mundo percebe quando vai ao banheiro, quando segura as mulheres conseguem sentir mais por causa do esfíncter da vagina. Quando a gente segura o xixi, né? A vagina contrai mesmo, é muscular. Então, mas quando a gente tá apertado pra ir no banheiro, e todo mundo já passou por isso em algum momento, é essa musculatura responsável por fazer esse controle, né? Então imagina se você não tem tônus suficiente para fazer isso, né? Não é bacana o resultado. Então, e também é interessante a gente ver como que essa musculatura aqui na figura de baixo, né? Fecha por baixo e fecha frontalmente ali. Ela realmente ela encerra o nosso core ali por baixo, dando esse aparato para as vísceras se apoiarem, tá bom? E aí já falamos das paredes,
dessa caixa, já falamos do chão dessa caixa e vamos para o teto dessa caixa, que é o diafragma. O diafragma, ele é um músculo também, e ele é um músculo como todos os outros estriado esquelético, e ele é definido como lâmina músculo-tendínea, porque ele é formado por músculo e tem e também uma região de tendão, tá? Então, ele é definido dessa forma. Ele tem, é ele que separa as duas cavidades, a cavidade torácica da cavidade abdominal, e ele é um músculo principal da respiração, guardem isso, e ele tem aí esse formatão de cúpula que faz esse C ao contrário aí, tá bom? Essas duas cavidades, elas se comunicam pelos hiatos diafragmáticos. O que são esses hiatos diafragmáticos? São os espaços onde passam esôfago, aorta, nervos e vasos sanguíneos, tá bom? Essa é a comunicação das duas cavidades que ele separa. Bom, aqui é uma visão que a gente estava vendo ele de frente, agora a gente está vendo ele de baixo. A localização e a fixação dele fica mais esclarecida nessa figura, né? Então, a gente pode ver aqui, né, que ele se localiza junto às vértebras lombares, junto às costelas inferiores, bem lá no finalzinho das nossas costelas, e adjacente ao nosso osso externo, que é esse osso que a gente tem entre as costelas aqui no peito. Então, o diafragma, ele também se insere na base do osso externo, né? Inclusive, existe uma técnica de apalpação do diafragma, não é uma técnica difícil para quem já lida com o corpo, e é possível averiguar o tônus do diafragma para poder investigar, enfim, se tem alguma possível disfunção, o que precisa ser feito, trabalhado. E aí você realmente, todo mundo pode tentar, ninguém vai se machucar fazendo isso, claro, tendo o mínimo de atenção, né? Se isso incomoda, como que incomoda, é a gente pegar os nossos dedos e entrar pela última costela, fazendo esse movimento de garra. E aí quando você respira, você sente essa pressão na ponta dos seus dedos. Um profissional, claro, ele sabe ler essa pressão. Se tá com muito tônus na hora da inspiração, se tá com pouco tônus na hora da inspiração, se tem o ritmo correto, tem inúmeras formas de entender essa. É muito bacana, gente. Tenta, enquanto a gente vai conversando, tenta aí. Achar essas informações pelo próprio tato, né? Os fisioterapeutas têm essa prática, né? Principalmente. Mas, enfim, é mais uma prova dessa inserção aí do diafragma, não só perto do externo, mas aí nessa região costal aí que a gente tem essa inserção. Aqui a gente pode ver o centro tendíneo, né, que a gente falou, por isso que ele é definido daquela forma, como músculo tendíneo. E aqui os forames, né, das veias, os hiatos diafragmáticos, enfim, estão bem especificadinhos aqui nessa figura. E aí o diafragma vai definir, vai ser o principal definidor dessa mecânica respiratória. E muita gente acha que ele age o contrário do que ele age de verdade, né? Então, quando a gente puxa o ar, quando a gente inspira, ele tá lá no formato de cúpula dele, que é o formato dele relaxado. O que tem que acontecer para que essa inspiração aconteça, né? Quando a gente puxa o ar, o que faz o ar entrar? A pressão, a diferença de pressão lá dentro tem que ser menor do que a pressão aqui fora. Então, o diafragma, ele contrai e abaixa, ele vai em direção ao nosso sacro, em direção ao nosso quadril, e isso faz com que a pressão no tórax, que é a cavidade mais alta, a pressão do tórax diminui, e aí isso faz com que o ar entre. A pressão do tórax diminui à medida que o diafragma abaixa, a gente pode ver aí na figura do lado direito, ele abaixa, o ar entra.
acontece o que na cavidade de baixo? A pressão abdominal, no caso. A pressão aumenta embaixo e diminui em cima. As vísceras são comprimidas. E aí, já rolou a entrada do ar. Quando a gente vai imediatamente a seguir expirar, o que que acontece? O diafragma volta para a posição que ele estava, ele relaxa, a pressão abdominal diminui e a pressão torácica aumenta. A gente não falou que o ar sai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão? Se a pressão torácica aumentou, joga o ar para fora. Então, por isso que ele é o músculo principal da respiração. À medida que ele mexe, as pressões vão mudando nessas cavidades, fazendo com que o ar entre ou saia. E essa entrada de ar, acontece todo aquele processo que a gente falou lá de hematose pulmonar, a troca gasosa, nesse segundo que a gente puxa o ar e solta, que a gente inspira e expira por causa de um músculo principal, tá bom? É essa a logística. Então, quando a gente enche o pulmão, na verdade, o nosso diafragma está contraindo. Muita gente confunde achando que ele está dilatando, porque a gente tem essa sensação de crescer, de dilatar os pulmões. O pulmão dilata, mas o diafragma contrai, tá bom? E o inverso acontece na expiração. Quando o pulmão esvazia e ele diminui de tamanho, o diafragma relaxa. A nossa sensação corporal nos leva a pensar o contrário, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo disso, né? Uma animação mesmo, mostrando como é que essa mecânica acontece aí, diretamente entre os pulmões, o diafragma, mas o que eu quero ressaltar aqui é o movimento das costelas, né? Ali, claro, né? A animação está focando muito nos pulmões e no diafragma, mas ali tem musculaturas em todos os lugares, né? Então a costela precisa ceder, por isso que a costela é móvel, né? Ela precisa ceder espaço porque o pulmão está crescendo, o ar está entrando. Outra coisa que eu quero trazer atenção aqui é o movimento que tem lá na clavícula, que é esse osso que sai lá dos nossos ombros e vem para o centro do nosso corpo, que faz a nossa saboneteira, né? Olha o movimento que acontece lá na clavícula porque a respiração está expandindo essa caixa torácica, tá bom? Bom, e aí essa mecânica toda, como a gente já comentou, ela é treinável, né? E aí existem trabalhos específicos de fisioterapia para isso, que podem tratar o fortalecimento e o controle, né? E aí, esse instrumento aqui do lado lembra até aquele Brink Game dos anos 90, que ele é chamado de Respiron. Isso, na verdade, é uma academia para respiração. A gente não vai na academia e levanta um peso para poder fortificar e controlar o crescimento e até a coordenação de algum músculo. Aqui é a mesma coisa. Esse caninho aí serve para você botar a boca, né? Assoprar ou puxar, vai depender do trabalho que vai ser direcionado. E aí essas 3 bolinhas, elas têm pesos diferentes. Então a bolinha azul mais clara, ela é a bolinha mais leve, a do meio é a bolinha média e a mais azul escura, a última ali, é a mais pesada. Então, assim como eu vou evoluindo na academia, aumentando o peso e trocando a ficha, aqui é a mesma coisa. Então, é como se eu tivesse... Aqui, esse aparelho me proporciona uma resistência a mais ou a menos, dependendo do objetivo do tratamento, para que eu trabalhe inúmeras questões aí que podem ser trabalhadas. Eu tive contato com esse Respiron numa pesquisa de iniciação científica de uma amiga muito querida, a Isabela Rodrigues. A Isa estava fazendo uma pesquisa com bailarinas e fazendo a relação, né, da respiração e do desempenho no balé. E a gente tinha que fazer algumas atividades antes, registradas, e aí que ficavam lá registradas. A gente fazia um tratamento específico lá, todo um treinamento respiratório com o Respiron. Depois a gente voltava para fazer os mesmos exercícios e fazer essas medidas,
para saber se mudou, se alterou, o que alterou, como que alterou. E, sinceramente, eu lembro de eu fazer a respiração, fazer todos os exercícios, e aí a gente ia aumentando gradualmente, né, o pezinho das bolinhas, e eu lembro de ter dor, gente, no pescoço. Era uma dor nas costas muito grande, assim, parecia que tinha um finco entrando nas costelas, assim, no dia seguinte de eu fazer o exercício, né? Então, realmente, essa é a sensação de ir para uma academia, né? Você trabalha essa capacidade respiratória de tal forma que, a gente vai falar daqui a pouco, essas musculaturas acessórias, elas realmente começam a aparecer, porque no dia a dia a gente não consegue percebê-las na respiração. Então, foi uma experiência incrível, assim, extremamente reveladora, e é uma dor que eu nunca mais senti igual. Era uma dor de trabalho, como na academia, era uma dor realmente de uso do músculo, não era nenhuma dor que assustava, mas era uma dor muito intensa. E aí você pensa, pelo simples fato de respirar, né? Então quer dizer que respirar não é tão simples. É aí que fica a nossa troca de informação, né? A gente às vezes confunde que uma coisa aparentemente simples, ela tem muito mais questões aí do que a gente pode imaginar. Também podem ser feitos treinamentos através de prática meditativa, né? O mindfulness também, que tomou muito espaço ultimamente aí também. O low pressure fitness, ele é uma prática que também tomou fama de 2 anos para cá. É uma prática que consiste em contração e ativação respiratória do abdômen, do assoalho pélvico, e por isso também proporciona melhora na incontinência urinária, melhora em dores lombares, estabilidade para a região da coluna lombar, prevenção de dores e lesões aí nessa região do core, né? Também é uma prática muito interessante e promete reduzir medidas, mas de uma certa forma aí é um mito, porque caso essa medida suma, é uma coisa momentânea que depois ela retoma. Bom, há quem diga que não, mas principalmente essas questões de incontinência urinária, de estabilidade de core, de coluna lombar, prevenção de lesões, o LPF já tem uma comprovação muito grande. E coordenação consciente de exercícios, né? Você pode estar sentada assistindo um filme, contraindo o seu períneo, contraindo lá a sua musculatura do assoalho pélvico e soltando, prendendo o xixi, o famoso xixi, né? E aí, esse comando do prender o xixi, ele é muito visto nas aulas de balé, principalmente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o prender o xixi, ele tem uma ativação nas meninas, tem uma ativação diferente nos meninos. A percepção é diferente porque o assoalho pélvico é diferente, né? A vagina, ela é um canal muscular, então as meninas sentem isso de uma forma mais interna. E são 2 comandos, né? Prender o xixi e cortar o cocô. Por quê? Porque são musculaturas que estão ali, fechando ali. Então, isso é um exercício consciente. Você respirar brincando com algum ritmo é um exercício consciente. Você fazer um exercício que você tem costume respirando, varrendo a casa, pensando na respiração. Então, o simples fato de trazer para a consciência já é uma forma de treinar essa respiração. Bom, então a gente não precisa mais discutir e concordar e podemos concordar que respirar é mover-se, né? Necessariamente, respirar é mover-se. E a gente vai ver esse vídeo que eu sou apaixonada e eu comento sobre o vídeo depois, tá? A gente vai começar a olhar para as musculaturas acessórias da respiração. Vamos lá. Observe os músculos acessórios da sua respiração. Para que o seu diafragma funcione bem, esses músculos têm que ser estruturados, estimulados. Veja todos os músculos acessórios. Agora, vamos lá para o serrátil posterior superior. Esse lá de cima, esses feixes, são músculos que elevam suas costelas por trás e para cima quando você inspira.
pouco pensado e refletido nas reeducações respiratórias. Daqui a pouco mostraremos exercícios para acordá-lo. Aqui temos o serrátil anterior, esse imenso lateral, que é visível nos nadadores. Então, a omoplata está sobre ele, o serrátil anterior. É outro músculo muito importante. Ele traciona as omoplatas para fora e para a frente, os braços vão para a frente. Por isso, ao respirar, não puxe os braços para trás, erroneamente, achando que isso abre a caixa torácica. Caixa torácica é um volume, um cilindro. Não pense só na frente. Veja os intercostais externos. Aí pus as setas, mostrando a direção que eles assumem quando você inspira. Todos conjuntamente acordam, elevando suas costelas. Cuidado, acorde-os. Aproprie-se de um bastão com 50 a 60 centímetros de largura. Vamos lá. Pegue com a mão, usando todos os dedos. Não faça força na mão, mas pegue. Leve esse bastão para trás, encoste no serrátil posterior superior e vibre as costelas a que ele se insere. Sinta a vibração do bastão, o romboide também se beneficiará nessa vibração. Perceba agora a articulação do bastão, os ombros têm que ter elasticidade, trabalhe isso também. Arredonde um pouco o peito, inclinando um pouco o tórax para frente, percuta um pouco mais abaixo. Esse gesto deverá ser repetido múltiplas vezes. Aqui, percutindo por cima e por baixo, múltiplas vezes. Sempre solte sons quando você percute. Agora, eu inseri o bastão, veja como eu peguei com a mão esquerda lá atrás, eu estou trabalhando o meu lado direito, estou comprimindo, friccionando, estimulando o serrátil anterior, aquele imenso que eu falei que o nadador tem forte. Estimule o serrátil para cima e para baixo com pressão, e desenhe as costelas, essas alças de baldes que você possui no seu tórax. E, finalmente, agora nós vamos esticar o serrátil posterior superior. Olha a tração que o bastão faz e eu fixo a pressão dele na ponta da omoplata para abrir a escápula. Encaixe bem a escápula, estique o serrátil posterior, ao mesmo tempo que você expira pela boca e inspira pelo nariz. Não esqueça desses detalhes. Igualmente, o serrátil posterior inferior. Pressione, sem acentuar sua lordose. Alargue as costelas flutuantes a que ele está inserido. Alargue. Agora, respirando. Solte o ar pela boca quando o bastão sobe. Sente como você o toca. E inspire ao descer o braço. É paradoxal. Expire ao subir o bastão. Sopre pela boca. Inspire ao abrir o braço. Use todos os intercostais e os serrátios. Agora, ao inspirar, você traciona o bastão para fora, para os peitorais alargarem. Expire e relaxe. Inspire e alargue. Pronto, você está preparado para o seu dia, para no escritório não respirar somente na barriga dilatando-a. É um profissional do movimento e ele tem um método Ivaldo Bertazzo, Escola do Movimento. Ele deixa muito claro que o trabalho dele não é voltado para bailarinos apenas, mas para todas as pessoas. Claro que ele tem interesse em capacitar pessoas que trabalhem com outros corpos, exatamente porque ele busca
a retomada desse movimento natural, né? E a respiração é um movimento natural. Inúmeras questões do nosso cotidiano, a gente perde essa capacidade natural do mover-se, muito decorrente de lesões e falta de trabalho específico, enfim. E ele faz esse trabalho de recuperação e de educação do movimento, né? É muito lindo o trabalho. O Ivaldo é um profissional, assim, extremamente respeitado, não só no país, né? E temos essa joia brasileira aqui para nos guiar. Então, o que ele fala nesse vídeo é sobre a musculatura acessória. A gente falou que o diafragma é a musculatura principal, mas temos toda a musculatura acessória. E aí, lembra que eu comentei do Respiron, que eu fiz a atividade lá específica para o trabalho de iniciação científica da minha amiga? O que eu senti de dor no corpo foi dessa musculatura acessória, que parte aí desde da base, né, do nosso crânio e vai descendo aí nas costas, né? A gente sente realmente que esse movimento, ele é muito maior do que só as costelas ou só a barriga, né? E aí ele fala da importância, que eu quero ressaltar aqui, a importância de estruturar essa musculatura para estruturar a respiração. É muito bacana a gente entender que, apesar de ser uma musculatura acessória, ela também pode fazer um efeito de ajudar na coordenação e na conscientização da respiração, né? E aí, dentre as musculaturas, ele apontou o serrátil posterior anterior, que fica aqui atrás, aí, junto com os romboides, que também são responsáveis pelo movimento das escápulas, mas enfim, ele apontou o serrátil posterior superior, e que tem como função ele levar as costelas para trás e para cima. Olha que bacana. O serrátil anterior, que traciona as escápulas, escápulas ou omoplatas, né, como ele fala lá no vídeo, para fora e para frente. E os intercostais internos, são as musculaturas que ficam entre as costelas ali. A gente também, de vez em quando, na dança, sente bem essa musculatura, dança contemporânea, então, principalmente. Circo também, né, é um lugar que a gente ativa bastante. Então, o que eu gosto dessa fala do Ivaldo, excelente, é que ele desenha esse 3D, né? A começar do serrátil posterior, que cresce as nossas costelas para fora, para cima, né? Para trás e para cima. Então eu falo muito com os meus alunos, né, que a respiração tem que ir para trás. A gente fica nessa coisa de colocar a respiração no peito para frente ou na barriga para frente. Na verdade, ela tem que ir para trás, né? Entender que ela tá ali tridimensional. Então, e melhor ainda, né? Entendendo que todas essas musculaturas são utilizadas na dança, de modo geral, e são musculaturas estruturais para a técnica do balé. Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui no serrátil anterior, essa musculatura dos nadadores que ele fala. Essa musculatura, ela vai fazer com que o trabalho das minhas escápulas seja definitivo, né? Tanto para trazê-las para fora e para frente, ou para trazê-las para dentro e para trás, né? E o que é essa postura dos braços do balé, né? Uma boa colocação dessa musculatura das costas, que a gente chama também desse centro, dessa cintura pélvica, dessa cintura escapular, né? Então, a musculatura acessória da respiração, ela é extremamente necessária, por exemplo, para a técnica do balé, mas para a dança de um modo geral. Então, conscientizar dessa respiração é benéfico não só para a respiração, mas para a respiração aplicada à dança, tá? E é muito comum no balé a gente ouvir dos nossos alunos, né, quando a gente chega e ensina a postura correta das costelas, que as costelas são fechadas, que as costas que tem que abrir, né, toda essa postura de braços, tudo mais. E aí quando você vê o aluno evoluindo, e aí o aluno consegue chegar naquela postura, é muito comum ele virar pra gente e falar assim: ótimo, agora eu só não consigo respirar, né? Então, a questão física interfere na mecânica respiratória, e a mecânica respiratória interfere necessariamente na questão física, porque respirar é mover-se. E se nós movemos para além da respiração, nos movemos em dança, a gente precisa entender como que esses dois universos, primeiro, são inseparáveis,
E segundo, como a gente precisa habitar os dois, né? Não só habitar a dança e continuar respirando normalmente, mas entender como que eles podem ser aliados aí nessa prática de dança e no meu cotidiano enquanto pessoa, enquanto ser que respira, né? E aí, essa frase dele eu gosto muito, que é não respirar somente na barriga, dilatando-a. Porque a gente tem muito esse trabalho de colocar a mão, se alguém ainda não conhece, pode fazer comigo. Colocar a mão no peito, bem aqui em cima das costelas mais superiores, e colocar a outra mão lá na barriga, mais ou menos ali na frente do umbigo. E puxar o ar, né? Inspirar, dilatando a barriga e não subindo a mão de cima, mas fazendo com que a mão de baixo se mexa. Isso é uma forma da gente trabalhar, claro, né? Principalmente para desconstruir um padrão muito comum de respirar aqui em cima, respirar na caixa torácica, né? Então a gente consegue acalmar um pouco a caixa torácica e dilatar essa barriga, sentindo essa respiração um pouco mais diafragmática, um pouco mais baixa, né? Chamada de respiração baixa. Os cantores fazem muito isso, jogam a respiração um pouco mais para baixo. E a voz também, uma voz mais baixa. Não é uma voz de peito, existem técnicas de voz de peito, enfim, voz de garganta, existem núcleos de colocar essa voz muito pelo trabalho da respiração também. Técnica, tá? Tudo técnica. Mas esse modo da gente pensar com essa mão mais baixa e uma mão mais alta, a mão de baixo mexe, a mais alta não, a gente cai nesse problema de não respirar, que não devemos respirar somente com a barriga dilatando-a. Então, uma forma que eu gosto muito de pensar a respiração já falei, a 3D, mas a gente colocar as mãos na costela, por trás também, e provocar jogar conscientemente o ar para trás, né? Inflando, claro, né? Acaba que a nossa região abdominal também ela vai inflar, as costelas também vão inflar na frente, mas conscientemente projetar esse ar para trás, o que eu chamo com os meus alunos de respirar nas costas. Eu preciso que eles respirem nas costas. E aí fica a pergunta, mas então como eu devo respirar, né? Já que tem tanta coisa que eu devo fazer que eu não estou fazendo, o que eu tenho que fazer, né? E na verdade é uma busca incessante de se olhar. Então, buscar entender seu padrão de respiração atual. Eu acho que é o primeiro ponto de partida. É o primeiro ponto de partida para poder olhar para esse contexto aí da respiração. Realizar movimentos de conscientização e potencialização de respiração, como já falamos vários aqui. Entender no corpo a respiração, a diferença da respiração alta e baixa, que é essa que a gente acabou de dar o exemplo. Investigar quais situações cotidianas modificam seu ritmo respiratório, o que te influencia, o que te provoca um descontrole rítmico, ou o que te acalma, né? Tanto para mais quanto para menos, identificar como é que você se sente em cada um desses padrões. Praticar atividades físicas. Isso tem a ver com capacidade cardiorrespiratória. Rapidinho para a gente poder entender essa questão do cardiorrespiratório. A gente já falou que o sangue leva oxigênio para as nossas células, certo? Quando a gente está se movimentando, vamos imaginar que a gente está dançando. Estou lá numa aula de hip hop. Estou dançando, começo a usar esse alimento. Um dos alimentos, né, que é o oxigênio. E aí, o meu corpo começa a me pedir mais oxigênio. E aí, o que o coração faz? Bombeia o sangue para o sangue rodar e levar oxigênio para as células, porque você está lá movimentando. Então, o coração acelera. Quando o coração acelera e começa a rodar esse sangue para poder levar mais oxigênio, o que falta? Oxigênio. Então, como que a gente introduz o oxigênio no nosso organismo? Pela respiração. Então, quanto mais acelerado é o ritmo ou a potência do seu exercício, né? Vamos colocar assim, a intensidade do seu exercício, quanto maior ela for, mais vai crescendo o bombear do sangue, né? O coração precisa acelerar para ter essa capacidade aí de oxigenar todo o seu corpo. E para acompanhar isso tudo, a respiração acelera, porque precisa trazer mais oxigênio.
E essa relação aí, né, entre a respiração e a potência cardíaca, né, de bombear todo esse sangue, é essa capacidade cardiorrespiratória, que é treinável, que enfim, ela desdobra em várias práticas aí que podem ser treináveis, né? A gente pode aumentar a nossa capacidade respiratória. Na quarentena, todos nós estamos perdendo a nossa capacidade respiratória, porque a gente não... dificilmente a gente faz algum exercício que consiga acelerar essa capacidade cardiorrespiratória, né? Então, é altamente recomendado que a gente consiga descer e subir escadas dentro de casa, pular corda, fazer esteira, quem tem esteira em casa, polichinelo, coisas que são aceleradas, né? Que tem essa característica do cardiorrespiratório. Sempre com um profissional recomendado, tá bom? Sempre com alguém capacitado para te guiar, tá bom? Uma outra forma, utilizar as práticas mentais, e aqui eu tenho uma que eu sempre uso nas minhas aulas, que é pensar na respiração do bebê. Né? Um bebê sentado, todos nós já fomos bebês, né? E é disso que o Albertazzo fala. Um bebê sentado, ele não respira assim, com esse peito, né? Assim, com essa coisa esbafurida, né? Aqui em cima. Ele respira 3D, você vê direitinho, ele infla e desinfla. Infla e desinfla. A gente vê a barriguinha do bebê, né? Então, essa imagem mental do bebê é muito bacana. Quem tem criança perto, observe, né? Então, trazer essa imagem para o seu corpo e até mesmo uma memória aí, corporal da sua infância, que todos nós carregamos, mesmo que não seja de forma consciente, trazer essa sensação dessa imagem mental para você conseguir acessar ela pelo seu corpo de forma consciente. Buscar esse movimento de forma consciente. Respirar em diferentes posições, respirar em pé e respirar sentado e respirar deitado, todos nós respiramos, né? Então, são posições que a gente já tem um certo costume, mas que a gente ainda pode mexer nelas, né? Então, como é que eu posso respirar agachado? Como é que eu posso respirar deitado de barriga para o chão? Um chão duro, de preferência, para eu poder ter essa resistência do chão e me obrigar a respirar pelas costas. Como é que eu posso? Eu posso deitar no chão, trazer as minhas pernas no peito e respirar com uma pressão aí por cima da minha caixa torácica, né? Então, a minha costela quer expandir para frente, mas ela tem uma resistência porque eu tô apertando as minhas pernas contra o peito. Respirar deitado de lado, respirar de ponta cabeça, fazer uma parada de mão na parede. Quando a gente faz uma mesma coisa em diferentes posições, a gente tem outras informações de um mesmo movimento. Então, é uma ótima forma de você estudar sua respiração, é simplesmente sair mudando de posição aí e inventando posições, né? Estar de pé e relaxar o tronco, né? Buscando o chão com as mãos e respirar nessa posição dobrada, né? Tem várias posições. E a yoga tá aí para te inspirar, por exemplo. Procurar a ajuda de um profissional capacitado, gente, por favor, antes que tenha algum problema. Não precisa esperar o problema para ir procurar, né? Então, dança, como é o caso aqui, eu sou uma profissional de dança, então eu trabalho isso com os meus alunos, a yoga, terapias holísticas, até mesmo a medicina tradicional, né? Tem a fisioterapia respiratória, né? Toda a questão de fono, otorrino, que trabalham aí com essas questões de aparato vocal, respiratório, enfim. Né? E não esperar que um problema venha. Se informar é a melhor forma de você não precisar de tratamento. Então, a gente acaba prevenindo quando a gente se informa. E, na verdade, isso tudo nada mais é do que buscar se observar, se investigar, se conhecer, primeiro, para então entender as possibilidades de evolução e de readaptação que você pode se fornecer e fornecer para a sua respiração. Sua respiração tem a ver com quem você é, definitivamente. Uma pessoa mais acelerada, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais contida, mais observadora, uma pessoa mais líder, uma pessoa que consegue observar antes de falar, que fala antes de pensar, né? Toda essa questão aí tá junto com a respiração. E, em contrapartida, a sua respiração pode também ajudar a modificar essas questões que você identifica em você e que tem interesse de modificar. Então, o primeiro de tudo é se conhecer. E eu gosto muito dessa frase muito popular, que é
essa brincadeira do inspira, expira e não pira, exatamente brincando com essa questão do não pirar nesse mundo louco que estamos. E também trazendo muito clara essa noção de que a respiração é um grande aliado para a gente trazer o controle das coisas, para a gente organizar os nossos pensamentos, né? Quando alguém está nervoso, a gente fala assim, calma, respira. Não é à toa. O conhecimento popular, ele é incrível e ele não vem do nada. Então esse, por exemplo, é um que tá aí de onde que ele veio, né? Quando a gente fala calma, respira, é porque realmente respirar acalma, concentra, organiza os pensamentos, as emoções e as sensações. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, falando em organizar pensamentos, sensações e emoções, é que se alguma coisa custa a sua paz, é caro demais. Então, buscar a paz respirando é uma coisa que a gente aprende todos os dias, acho que nunca a gente chega no fim. É uma prática também para a gente não deixar com que a nossa paz seja tirada facilmente por qualquer situação que seja, porque qualquer situação que tire a sua paz é cara demais. Obrigada, e é só isso. Ops, calma, gente. Então, agora entramos aqui no nosso momento de perguntas da live. Eu queria primeiro agradecer a Jussara por ter aceitado esse convite de dar essa aula aqui pra gente, um tema super interessante, que é o da respiração. Então, Jussara, muito obrigada. A gente tem algumas perguntitas aqui pra gente poder responder. Fale Eu alguma... acho que meu microfone conectou. Não, Oi? né? Oi? Meu microfone já conectou? Conectou, agora conectou. O meu e o seu. A gente deu uma atrasadinha aqui, mas eles conectaram. Então, Isso. tem uma pergunta aqui, gente, pessoal, só para vocês saberem, vocês podem perguntar pela plataforma de ensino à distância, tá? Ou pelo canal do YouTube, para quem tem o link. Eu acho que poucas pessoas só receberam o link do canal do YouTube. E aí vocês podem fazer as perguntas, mas também depois que a gente terminar a live, a live não, o webinar, ele vai ficar disponível lá dentro da plataforma para quem quiser acessar. E também a gente tem um grupo na plataforma que a Jussara faz a mobilização desse grupo e que ela pode responder as perguntas e tudo mais relacionados a essa live e a outros conteúdos, né? Inclusive da aula de balé consciente, que é uma aula que ela está ministrando nesse período de quarentena, né, Jussara? Isso mesmo. Tá sendo um curso super interessante. Eu chamo de balé consciente em casa, né? O balé consciente já é uma prática que eu faço antes da quarentena, presencialmente, e a gente prosseguiu aí com essa possibilidade do online, claro, com adaptações necessárias, né? E aí temos esse grupo de estudo aí vinculado a esse curso, que é aberto também para interessados no tema, não precisam ser bailarinos, né? E é isso, convido todo mundo para participar. Ai, muito legal. Ó, uma das perguntas que surgiu aqui pra gente é: muitos professores já disseram que eu não posso mostrar a minha respiração quando eu estou dançando. E aí eu achei interessante porque foi uma das coisas que você falou no final, né? De como respirar, porque eu acho que essa pergunta tem até relação com a segunda pergunta, que seria como que eu prendo o abdômen e respiro ao mesmo tempo. Que né? Mas eu vou deixar você responder. Eu acho que essas duas perguntas estão linkadas, né? Vamos dizer assim, porque é, a gente ouve na dança que não posso respirar quando eu tô dançando, porque essa movimentação vai ser feio, né? A bailarina ela tem que ser sempre muito graciosa, então assim, se ela puder respirar o mínimo possível,
seria o ideal. Aí você fala, ah lá, respira pela barriga, mas também não pode respirar pela barriga, porque a barriga está contraída, o abdômen Isso. está contraído, então também não dou conta. Então, como que é a respiração adequada na dança? Isso é uma ótima pergunta, né? Não só na dança, mas em qualquer tipo de atividade física que a gente for fazer, principalmente que a gente for fazer força, né? Então, inevitavelmente, uma ação, ela vai ter um momento de mais execução de força, né? Então, por exemplo, é muito menos força para eu sentar numa cadeira do que para eu levantar de uma cadeira. A começar que eu estou aí agindo contra a gravidade, né? Então, se a gente for pensar numa ação contínua, sentar, levantar e condicionar a respiração a esse favor, a gente tem que organizar qual é a parte que mais me exige força, né, nessa ação completa, e nessa parte eu trabalho com a expiração. Então, na parte mais difícil do movimento, onde eu tenho que demandar mais força, eu expiro, eu solto o ar. Por quê? Porque a gente já falou aí na explicação. Quando a gente solta o ar e esvazia os pulmões, a gente está deixando com que essa musculatura aí do core e toda a musculatura acessória da respiração, ela se contrai. E o que a gente precisa para fazer uma ação com segurança? Estabilidade. Então, o músculo, quando ele faz essa contração e ele sustenta bem as estruturas, principalmente articulares, né, a estrutura óssea, a gente está com uma estabilidade muito mais segura para poder executar a força. E o músculo dilatado, ele tem menos força no momento que ele está estirado, né? E não no momento que ele está ali indo para a contração. Então, tudo favorece que a força seja feita no momento da expiração. O dançar e o respirar, primeiro que tem que ter um condicionamento, né? Assim, a gente não pode, como eu dei o meu exemplo, né? Dançar uma situação para que você não tenha o condicionamento necessário, você vai ficar com essa sensação desesperadora de falta de ar, de parecer que essa capacidade respiratória está encurtada, porque ela de fato vai estar. Então, primeiro, para evitar qualquer tipo de estragar a estética do balé, né? De uma bailarina extremamente cansada no palco, é o treino do ano inteiro. E aí teve um webinar maravilhoso, né, Bárbara, sobre periodização, muito legal aqui. Enfim, estudar essas questões e trabalhar a capacidade respiratória para realizar aquilo de forma que você não vá no máximo, né? No máximo que eu digo assim, não ultrapasse o seu limite respiratório. E, claro, tirar essa respiração do peito, né, da caixa torácica, e fazer com que ela aconteça 3D. Entendendo que toda a musculatura ela vai relaxar e vai contrair. Não existe um solo de balé, por exemplo, que você vai dançar ele todo contraído o tempo inteiro, toda hora. Isso nem é saudável. Né? Então, encontrar esses momentos como se fosse de resgate dessa inspiração para você fazer a força na expiração. Né? Um passo que me vem à cabeça, por exemplo, é um fondue com um plié com um grand rondejant na ponta. Né? Você pode puxar o ar quando fizer o plié e soltar o ar fazendo essa grande circunferência com a perna, que depende muito desse core bem centralizado. Então, são coisas que a gente não coordena nos ensaios, né? Muitas vezes os professores não nos ensinam a fazer isso e a gente fica meio perdido e aí não sabe o que está ali. Parece que tem alguma coisa segurando, impedindo que a gente dance. E tem mesmo. Possivelmente pode ser a respiração. Eu acho que fica mais claro quando a gente pensa em um cantor, né? Porque o cantor, se ele não respirar nas horas certas da fala, ele não vai dar conta de terminar a fala inteira. E isso também acontece na dança, né? A gente tem que aprender a respirar nos movimentos adequados para a gente dar conta de ter o ar suficiente e a contração, o relaxamento de todos os músculos, né? Os principais e os auxiliares que você falou durante o webinar, para exatamente contraí-los e relaxá-los na medida que será mais eficiente. Então, Exatamente. esse trabalho de treinar quando respirar, ele também deveria ser feito, né? Não só treinar os movimentos, mas quando respirar durante a sua coreografia. Uma coisa que faz muito sentido. Exatamente. É. E se E isso não é aí, coordenado antes, dificilmente vai acontecer na hora, né? exato. É meio igual a interpretação, as pantomimas que a gente acredita que vai fazer um milagre, que elas vão sair na hora. Não vão, né, gente? Isso é realmente uma coordenação motora que precisa ser treinada.
Tudo tem que ser ensaiado antes, né? Mas aí você fala assim: ah, não, mas você sempre fala que não é quanto mais melhor. Não, não é quanto mais melhor, mas exatamente treinar a respiração, por exemplo, que é um treinamento diferente de que treinar uma capacidade física ou técnica de ficar naquela repetição, inclusive traz um outro ponto que você pode ensaiar que não sobrecarregue o seu físico e que é tão necessário quanto para poder desenvolver e aumentar a performance naquela variação, né? Aí dentro disso a gente teve Exatamente. até um comentário, na verdade, né? Porque você falou do Pilates e aí depois você falou do Yoga, que são atividades que fazem o uso da respiração constante, né? Inclusive o yoga, como filosofia de vida, ele tem um nome para as práticas respiratórias, né? Que são os pranayamas. Isso. Só que a dança a gente não tem esse trabalho e ele é um trabalho que a gente faz paralelamente quando a gente desenvolve quando a gente tem outras atividades, né? O bailarino vai lá fazer um pilates, ou o bailarino vai lá fazer um yoga e aí ele acaba trabalhando a respiração. Mas esse trabalho da respiração deveria ser trazido para dentro das salas de aula de dança, né? Para a gente saber exatamente. A gente acabou de falar o exemplo de quando respirar durante uma coreografia, mas também de como respirar e tudo mais, né? Eu já tive trabalhos de como respirar em aulas de contemporâneo, porque acaba que eu acho que o pessoal do Sim, contemporâneo tem uma aula mais livre, vamos dizer assim, né? A gente não tem uma codificação do como que tem que ser aquela aula, começar no plié, terminar no grand jeté. E, e acaba que você tem um pouco mais de espaço para poder estudar dentro das práticas somáticas também, né? Mas eu acho que é. isso é uma das coisas que a gente deveria fazer dentro da sala de aula, né? A gente fica muito preso à técnica, né? A coisa de ensinar o passo, eu acho que essa coisa muito minuciosa, né? De achar o balance, de achar o andeor, de achar. E aí a gente esquece do básico, que na verdade é lá que estão as grandes questões que nos impedem de fazer o mais complexo, né? Então, se eu tenho uma desestruturação aí na mecânica respiratória, que a gente falou aí, a possibilidade de reação em cadeia que ela pode trazer, né? Eu posso estar boicotando uma performance em dança, principalmente do balé, que exige questões técnicas muito trabalhadas. E não estamos falando de estética, estamos falando de questões técnicas mesmo. Uma pessoa pode perder o eixo de um balance caso ela não favoreça isso com a respiração, né? Se ela movimenta muito essa respiração de caixa, né, de caixa torácica, ela perde completamente o eixo dela porque ela tem um movimento ali que não devia acontecer, né? Então, É, realmente, essa respiração devia estar no ensino tradicional do balé, né? Como está como um fundamento do Pilates, como tem um nome específico que são os pranayamas no yoga, né? É uma pena mas a gente pode e deve, eu falo isso para os meus alunos, fazer essas releituras de ensinos tradicionais, de metodologias e atualizá-los também. É responsabilidade também do professor fazer isso, né? E e do bailarino continuar. com certeza. E exatamente, do professor começar a inserir isso dentro da sala de aula, né? É, dentro dos ensaios e de trazer isso como uma matéria também para a sala de aula. Aí Isso, tem aqui exatamente. alguns comentários sobre o famoso assoalho pélvico, né? Assoalho É, pélvico, o terror da galera, né? terror da galera. Aí teve até um comentário interessante, porque você estava falando de que o assoalho pélvico ele tem que ser forte, exatamente para fazer a sustentação dos músculos não, dos órgãos internos, né? É, que ele faz esse suporte, né, de todos e o bom funcionamento, né? Na verdade, os músculos respiratórios, eles englobam praticamente todos os músculos dentro daquele saco, vamos dizer assim, né? Dentro do meu cubinho. É, e aí, teve um comentário de que, na verdade, também ter o assoalho pélvico muito fortalecido, ele também é prejudicial. Foi um comentário que teve aqui. E aí eu até lembrei, inclusive, de uma Sim. pesquisa que uma das minhas orientadoras estava fazendo na faculdade, que era exatamente vendo se a incontinência urinária ela poderia ser gerada por dois fatores: falta de força ou excesso de força.
porque exatamente os músculos eles ficariam contraídos, aí eles entram em fadiga e aí eles relaxam, né? Então, esse excesso de força também seria maléfico, né? Agora, Sim. uma pergunta assim, Só ainda nesse teor aí do excesso, né, de tônus, sim, exatamente por um fator que a gente tem que pensar, fugiu do equilíbrio, né? Assim, exato. eu acho que viver e ter um corpo saudável, né, tudo é realmente buscar esse equilíbrio. Então, os escapes acontecem, né, também por essa musculatura aí do assoalho pélvico, também tá muito forte, e aí ela chega no limite, tem um nome, né, Bárbara? Você vai saber me dizer, eu esqueci. Mas tem um limite lá que ela consegue ficar mais, com o tônus mais carregado, depois ela relaxa sozinha, né? Uma coisa meio involuntária. Então, os escapes são muito característicos, né? Também desse tônus em excesso. Muito Aí, boa né? essa pergunta. Aí o pessoal que tá assistindo fica até pensando assim, nossa, mas aí então, como é que eu vou saber, né? Se eu tenho força, ou excesso de força, ou fraqueza e tudo mais. Mas eu acho que uma dica interessante é exatamente o próprio xixi, né? A incontinência urinária é a melhor dica que a gente tem para saber se o nosso assoalho pélvico tá muito fraco, muito forte, ou tudo mais. Mas eu acho que, além dessa questão do assoalho pélvico, também da força dele, seria a ativação, né, da gente ter essa consciência da ativação da musculatura do assoalho pélvico, não só fortalecer apenas, mas de saber que ele existe, saber quando que eu tenho que fazer essa força e tudo mais. E aí você estava falando Sim. sobre os exercícios, e aí eu lembrei que é uma coisa que eu faço, na verdade, até hoje, que eu brinco comigo mesma, que é que na hora de fazer xixi, solta e prende, solta e prende. Então, às vezes, eu fico até brincando de fazer musiquinha, né? Tch, tá, tch, tá, tá. Assim, É um ótimo vamos exercício, né? fazer musiquinhas prendendo o nosso xixi. E também, que é um pouquinho menos barulhento, mas dizendo assim, seria também fazer na hora de fazer o cocô, né, gente? A gente lá prende, solta e aprender a Fazer controlar diferentes os tamanhos esfíncteres. de Exato, bolo gente. fecal, né? Também está É. trabalhando. Bom, se você não vier numa live contar, ninguém vai saber, gente. Então pode fazer isso Gente, porque tranquilamente. as pessoas falam, ai, tá falando de xixi, tá falando de cocô. Gente, são produções nossas, entendeu? São produções nossas, sabe? Não, não acho que o seu cocô e o seu xixi são coisas ruins. Não, não são, tá? Mas é Seus, treinar né? esses esfíncteres na hora, né? E treinar os músculos na hora que você tá fazendo é a melhor coisa. Só que eu Com vi, certeza. gente, recebi aqui não sei por que que eu recebi isso, né? Acho que essa coisa de que às vezes a gente fala sobre assunto aí, você vai ver no Facebook aparece uma propaganda de um produto. Não sei por que cargas d'água, eu vi um produto que na verdade, para as mulheres, principalmente depois da gravidez, que é uma coisa muito importante, né? Depois da gravidez, muitas mulheres têm dificuldade de voltar com a força, do assoalho pélvico por Sim. conta exatamente da dilatação que teve durante o parto. E também de hormônios como da relaxina, que fazem com que os músculos fiquem mais elásticos, né? Eh, exatamente para deixar que tudo abra, né, que a pelve inteira abra, que a pele distenda, que tudo distenda por conta da gravidez. E aí, muitas mulheres, depois que tiveram filhos, elas têm problema com incontinência urinária e com o fortalecimento do assoalho pélvico. E aí apareceu no meu Facebook, não sei por que cargas águas, porque eu nunca tive filho, nunca falei sobre esse assunto, é a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto, mas apareceu lá pra mim um joguinho de celular, né? Que é um aplicativo que você baixa. Na verdade, você tem um dispositivo que você insere no canal vaginal. E aí o joguinho é como se fosse um bichinho. Você tem que, tipo assim, pegar as moedinhas, né? E aí, assim, quando você contrai, você vai pra cima, quando você relaxa, você vai pra Ah, baixo. entendi. Então, você vai contraindo e relaxando o assoalho pélvico para poder ir exatamente onde que o bichinho tá, porque ele não pode bater né? Tipo, como se fosse. Sensacional. Aí ele tem que ir pegando, tipo, como se fosse uma borboletinha voando entre as folhas para poder pegar o alimento, sabe? As moedinhas. E eu achei muito engraçado. Mas é Gente, realmente, sensacional. né? Uma maneira mais lúdica de fazer esses exercícios que não seja só musiquinhas com seu xixi, né?
Exatamente, você pode inclusive fazer no banheiro, não tem problema nenhum, se você tiver aí uma casa muito cheia na quarentena, né? Na verdade, o vídeo foi assim, a moça deitada no sofá, entendeu? Fazendo lá a Muito brincadeirinha bom. dela, contraindo, relaxando o assoalho pélvico, né? Muito bom. É, Agora, a gente pensando também nessa questão das disfunções, né, do assoalho pélvico, a gente fala muito da mulher, né, pela gravidez, pela incontinência urinária, pelos escapes da mulher, né, pelas flatulências vaginais, mas tem as disfunções sexuais também. E as disfunções sexuais, eu acredito que aí nos todos os homens elas homens sejam um pouquinho assistindo falam mais assim, ó, graves. é. Porque o que, que acontece? A manutenção da ereção, ela pode ser prolongada com a contração do assoalho pélvico. Os homens vão saber entender isso melhor do que eu, né? Eu compreendo essa contração do assoalho, mas a manutenção dessa ereção, ela é visível. O homem realmente consegue ampliar ali um pouquinho a ereção, né? E a sensação de prazer, enfim, mudar toda a experiência sexual por causa do assoalho pélvico. Então, uma das disfunções sexuais para o homem é não conseguir prolongar essa ereção, ter essa disfunção na ejaculação. Tem é porque a gente pensa muito na mulher, a mulher fala muito disso, né? A saúde sexual da mulher é muito discutida, com menos tabu, né? Mas tem muita questão aí para os homens também, Com que é certeza. interessante a gente ressaltar. Com certeza. Aí olha que engraçado, você faz uma prática respiratória e no final das contas você tem melhorias na sua vida sexual, por exemplo. E isso é muito interessante porque isso marca a gente, o que eu friso sempre, que é o ser humano como um ser completo, que não pode ser fracionado, uma coisa está ligada com a outra. É, se, se, Exatamente. se você não respira adequadamente, você vai ter diversas consequências na sua dança, na incontinência urinária ou capacidade sexual e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ser um pouco mais atento exatamente a esse padrão, né, que existe de que não somos fracionáveis, somos seres completos, né? A gente estava fazendo um grupo de estudo hoje, né, mais cedo, falando exatamente disso, né? A partir do momento que a gente acessa um tipo de consciência de totalidade, a gente não consegue mais diferenciar seções diferentes da vida, ou partes diferentes do corpo, ou mente do corpo, né? É, Então, é muito interessante a gente buscar essa consciência pela respiração, que seja uma forma gratuita, todo mundo tem, não precisa de material nenhum, né? Para começar a exato. acessar esses benefícios aí da respiração consciente, que é uma forma de trazer conscientização para você, né? Se conhecer mesmo e É, se entender como um todo. e tem vários exercícios, né, que são tão simples de fazer. O Evaldo mostrou, né, os exercícios dos músculos auxiliares. Eu até tenho um comentário em relação a eles. Mas assim, tem muitos exercícios super simples de assoviar, de assoprar apito, de encher balão, que a gente pode trabalhar com os nossos alunos de formas mais lúdicas também, que eles não vão ver, que eles nem sabem que vão trabalhando a respiração, mas é, que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. A gente pode até pensar depois em fazer um outro webinar um pouco mais prático dessas práticas respiratórias. Já fica aí o convite. Eu acho fenomenal, acho importantíssimo, acho fenomenal. E outra, a gente fica falando, né, de soprar balão, a gente também vê esses projetos sociais para idosos, né, soprando balão, não sei o quê. Mas, gente, qualquer idade vai preferir soprar um balão do que ficar soprando o ar, assim, sem nada. Não precisa ser chato o treinamento, né? Vou É, falar. A Isa vai me ouvir. Aquele Respiron, que é o aparelho de treinamento, Jesus, gente, aquilo é muito difícil. Aquilo não foi inventado, aquilo é uma forma de tortura, não é possível. Porque provavelmente. é muito difícil mesmo. E você vai colocando condições, né? Então, assim, é a mesma coisa de você pegar um balão, sabe aquele balão mais fino que você enche, ele estoura Ah, rapidinho? E aham. tem o balão mais grosso? É isso, a resistência que você tem que lidar ali, né? Então, a gente tem formas de deixar isso lúdico, né? Tem brincadeiras vocais com música, né? O trabalho de musicalização é muito legal. Eu fui professora de música e movimento na UFV também, além das disciplinas de balé clássico.
E aí o concurso que eu fiz era para música e movimento também. Então tem todo um trabalho aí também de voz, né? E outra curiosidade legal sobre voz é que, não sei se todo mundo conhece, mas a maioria de nós conhece os Bee Gees, né? Os Bee Gees, eles é aquela banda que canta toda em falsete. Falsete é aquela voz mais alta, né? Mais atrás, bem fininha, bem fininha. E aí a minha mãe me conta que eu não sei se um ou mais de um deles, né? Eles são 4, se eu não me engano, tiveram um problema de coluna por causa desse uso em excesso do falsete, né? E aí, com essa demanda muito grande aí dessa vocalização extrema aí do falsete, eles desembocaram aí num problema de coluna. Uau, Olha que coisa olha. interessante, né? Outra E a gente entender prova. que voz é corpo, né? Então, assim, outra prova de que o nosso corpo todo é relacionado, mas eu mesma tenho um exemplo disso. Quando eu era pequena, eu respirava pela boca, respirador bucal, né, que a gente chama. Então, todo respirador de bucal tem protusão de cabeça, então coloca a cabeça para o ar entrar mais fácil, exatamente porque não é o caminho adequado para o ar entrar, seria pelo nariz, mas aí você põe a cabeça para o ar entrar mais fácil. Aí, quando eu colocava a protusão de cabeça, eu tinha uma série de compensações no meu corpo que acabou me dando uma bursite no segundo metatarso do pé esquerdo. Nossa! Ou seja, e eu mesma que fiz esse caminho conversando com vários profissionais. Na época eu dançava no Cefarte, e aí eu tinha aula de anatomia, e aí eu conversava com a professora, e ela estava falando dessas compensações, aí depois eu fui para fisioterapia, conversei com a fisioterapeuta, depois sabe, fui linkando as coisas. Eu falei, então, pera. Será que porque eu tenho isso, que causou isso? E aí, tipo assim, os próprios profissionais na época falaram assim: como assim você descobriu isso? Eu falei, uai. Fui É. linkando com as informações que eu fui tendo, entendeu? E normalmente você vai lá, você tem uma lesão no pé, aí você faz uma fisioterapia para o pé e nunca vai saber o que é que foi a causa, né, do seu problema. E aí você para as suas atividades enquanto você está tratando o pé, e aí, claro, a sua dor vai amenizar. É Exato. complicado, né? É. Eu tenho uma amiga que ela, enquanto eu dancei no êxtase em Viçosa, né? Foram 5 anos seguidos, depois a gente voltou, não, foram 5 anos no total. A gente tinha uma amiga bailarina que fazia as aulas com a gente e fisioterapeuta. Então, assim, eu falo, eu só quero que ela cuide de mim. E aí, teve uma época que ela não estava atendendo pela universidade, né? E aí eu tive uma dor muito grande no joelho. Mesma coisa, Bárbara, mesma coisa. Eu falo que a gente é que sabe da gente. Claro que o É. médico tem a especialidade dele, né? Óbvio, fisioterapeuta e tudo mais. Mas é você que vai saber das informações e principalmente entender se o que ele te diz faz sentido, né? Uhum. Através da conscientização corporal, lógico. E aí eu lembro que o médico falou assim: olha, você está com condropatia, que é um desgaste, né, nas cartilagens do joelho. Isso que eu falei, eu não tô com um processo inflamatório só. Não é possível, que também tem a ver com a condropatia. Sim. E aí a gente dançava agachado, né? A gente fazia uma coreografia que era muito tempo agachada. E eu fui vendo, eu falei, mas engraçado, não é do joelho esse negócio, gente, porque nunca tive problema de abaixar e levantar, de abaixar e levantar. Resultado, fui no fisioterapeuta, tratei 6 meses, fiquei sem dançar, aquela coisa toda, um horror. Aí voltei, né, da licença, e aí tive que trocar de fisioterapeuta, no mesmo consultório. E aí esse outro fisioterapeuta falou assim para mim, vem cá. E aí eu tava fazendo fortalecimento de coxa, aquela coisa toda para cuidar do joelho. Ele falou assim, vem cá, fica em pé aqui na escadinha, aquelas escadinhas para subir na maca, né? Faz que vai descer e volta. E aí eu fui e o joelho fazia assim, né? Aham. Totalmente instável, totalmente instável. E aí que uma coisa que também queria falar do assoalho pélvico, né? O que ele falou? Você tem força nas suas musculaturas, mas você não está ativando. E aí eu tinha eu chamei de síndrome do glúteo da bela adormecida. Porque o seu glúteo não faz a função que ele tem que fazer, né? O glúteo médio, que tem essa função de rotar a perna externamente, que é o andeor do balé, enfim, na hora que eu agachava, meu joelho entrava e eu subia. Isso fazia com que a articulação ficasse roçando e isso provocou um processo inflamatório. Então, meu problema não era no joelho. É. Né? E eu falava, gente, eu nunca tive problema no joelho, eu tenho uma musculatura fortalecida para isso, a articulação não está sofrendo, mas eu não sabia ainda dessa projeção do glúteo médio, principalmente. E quem me Exato. ajudou a resolver isso foi uma educadora física na academia,
né, a partir desse link que ele me deu. Ele falou, agora você vai perceber quando você subir dessa escada, seu joelho não pode balançar. Aí você vai fazer plié, vai fazer um monte de coisa e não sabe disso, né? Exato, com certeza. E essa é exatamente a parte que eu amo, que é exatamente dessa avaliação biomecânica para saber, na verdade, o que é que está causando aquilo que você tem, que normalmente você pode curar aquilo, mas você tem que curar a causa daquilo, né? Que é essa Exatamente. avaliação biomecânica que eu sou suspeita para falar, porque, né, é o que eu gosto de estudar, é a minha área. E aí, É, até tem só mais um comentário aqui, em relação aos exercícios que o Ivaldo estava dando, sensacionais, né? O Ivaldo é uma referência, é muito legal. E como ele faz, assim, eu lembrei até também porque eu tenho um problema de ombro, uma das consequências da produção de cabeça é também protusão de ombro, e aí isso acaba, muda seu alinhamento corporal inteiro. E aí, o que sim. acontece? Eh, tive bursite e tendinite no ombro. Então, por exemplo, esses movimentos que ele estava falando de bater o bastão aqui, esse aqui ainda até vai. Agora o outro que segura, né, segura por aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar na meio da Faz câmera. assim, né? Segura o bastão aqui para poder exatamente fazer esse movimento pro serrátil e tudo mais. É um movimento que eu teria dificuldade e acho que várias outras pessoas teriam dificuldade exatamente por falta de flexibilidade em alguns músculos da articulação do ombro. Então, uma sugestão que me Sim, veio aqui na cabeça foi exatamente fazer esse exercício deitado em um rolo de facilitação, um rolo de alguma coisa. Então, na verdade, você pode esticar o seu braço e rolar o serrátil em cima do rolo de facilitação ou deitar mesmo em cima do rolo e fazer, tipo, empurrar o seu próprio corpo para poder fazer também essa sim. ativação por compressão do músculo. Então, assim, só mostrando que existe adaptação para qualquer tipo de exercício que você precisa fazer. Só cuidado para não também causar um problema maior de forçar o seu ombro para tentar relaxar esse músculo. Se o seu corpo não dá conta de fazer aquele movimento de forma adequada, é melhor que a gente adapte o movimento. Porque senão, como é que Exatamente. você tá querendo ativar um músculo e relaxar, e aí você tá contraindo outros que também vão ser necessários para essa respiração, né? Então, Às vezes uma articulação que você não tem flexibilidade suficiente, você vai causar um processo inflamatório ali, né, de uma distensão, enfim. Um outro exemplo também que você foi falando, a gente vai elaborando essas coisas assim, meio que na hora, é, né, a inspiração mesmo. Aquele tubo de piscina, como é que exato, chama o aquilo? macarrão, né? Espaguete, o É, o macarrão. espaguete. Ele é um cilindro, mas ele pode vir para frente. Então, você pode fazer só esse movimento de se abraçar com ele nas costas e aí você Exato, é. massagearia os dois lados ao mesmo tempo. Também dá para fazer, É, né? Com certeza. E isso tem de novo a ver, vem de novo de encontro, né? Ao encontro da questão da consciência corporal. Você tem que é, saber seus limites. Né? Então, você está falando aí, eu tenho uma resistência no meu ombro. Como é que eu vou entender o que eu preciso fazer e modificar esse fazer para me atender? com E aí, certeza. sabe qual que é o princípio que eu tento buscar para as pessoas entenderem que o balé é para todos? É Ah, isso. Entender que uma rotação externa do balé existe em todos os corpos, é só você encontrar a sua rotação externa e trabalhar ali. Né? Essa é, ativação do core, essa postura de escápula, é você encontrar a sua possibilidade de uma rotação, de uma colocação, de um eixo, né? Não existe isso, balé não é para mim, isso não é para mim. Isso tudo é para todo mundo, mas em que medida é você que tem que saber colocar. com E o certeza. professor é o grande guia nisso aí, é claro, né, gente? Mas o bailarino tem que ter uma autonomia, né? E eu tô tentando trabalhar muito isso com os meus alunos. A autonomia na quarentena, porque agora que a gente vai saber os territórios que a gente pode pisar com mais segurança, né? Com mais conhecimento, e até mesmo se errar pouquinho, assim, ai, fiz demais, senti que exagerei, então Uhum, volta, né? Também testar esse exato, conhecimento. com certeza. Olha, excelente contribuição, foi muito bom ter esse webinar. Já fica o convite para a gente fazer o webinar de alguns exercícios práticos para a gente treinar a respiração. Acho É, sensacional.
Esse webinar ele vai estar disponível na nossa plataforma de ensino à distância para quem quiser assistir. Também deixar perguntas lá para Jussara, para ela poder responder sobre esse assunto. E aí eu queria pedir para todo mundo que assistiu e tal, para curtir as nossas redes sociais, porque por meio delas é que o Bastidores está divulgando as ciências da dança e tentando alcançar cada vez mais bailarinos e professores de dança, exatamente para ter esse conhecimento que a Jussara comentou aqui agora, essa consciência, né, essa consciência corporal que a gente precisa para poder dançar do jeito que eu brinco, né, com ciência. Dançar com ciência, com ciência. Então, não deixem de curtir o Exatamente. nosso canal do YouTube, que é Bastidores Dança Pesquisa e Treinamento, o nosso Instagram, que é @bastidores treinamento, e com certeza a nossa plataforma de ensino à distância, que é ead.bastidorestraining.com. Então, muito obrigada para todo mundo que assistiu e a gente aguarda vocês em uma das nossas redes sociais para a gente continuar discutindo. Isso mesmo. Obrigada, Bárbara, pelo convite, pela oportunidade de estar podendo contribuir mais uma vez aqui com a Bastidores e com o conhecimento em dança. Não, Parabéns pelo obrigada a trabalho. você. Essa Obrigada a plataforma é você. sensacional. Obrigada a você pela contribuição. Um beijo.